Geração dos anos 80, hoje Frank Miller versus John Byrne. Bom, galera, hoje então, a gente vai falar do John Byrne e do Frank Miller. Os dois caras são fundamentais para os anos 80, para os quadrinhos. Vamos falar do John Byrne um pouco. O cara ali nasceu nos anos 50, foi influenciado pela série de televisão do Superman que passava naquela época, que era uma série muito importante porque ela catapultava a venda dos quadrinhos e tal. Depois ele começou a ler o Quarteto Fantástico e as outras coisas começaram a sair da Marvel do Jack Kirby, que é uma influência assim, que ele já declarou inclusive, assim, mega influência na vida dele. Ele e o Neil Adams são dois caras que para ele são ícones totalmente pro trabalho dele. E aí ele começou a fazer trabalhos assim, pequenos e tal. Na década de 70, quando ele estava na faculdade, ele criou lá um quadrinho que chamava o Gay Guy. Era uma paródia de um cara gay, ele fazia artes na faculdade, então é um estereótipo do homossexual na faculdade. É uma paródia do cara que estuda arte. Isso, assim, do cara que estuda arte. Do homossexualismo do cara que estuda arte. Isso, aquela coisa, aquele trejeito, aquela coisa meio afetada. E esse quadrinho até depois tem uma referência lá quando ele fez o Tropa Alpha, a Estrela Polar, que é uma das personagens. O Estrela Polar é um personagem homossexual da Tropa Alpha, que foi criado homossexual, mas tem uma outra personagem que é a Pássaro da Neve, que assim, esteticamente ela é muito parecida com esse Gay Guy que ele criou na época da faculdade. Sim. Então tem essas referências aí. Ele abandonou a faculdade, não se formou, e aí começou a fazer algumas coisas. Ele foi trabalhar na Charlton, como desenhista. Ele desenhava algumas coisas para Charlton. Vou falar, a Charlton Comics é a editora que tem o Questão, o Átomo, que aí... Que depois foi comprada lá junto com várias e virou DC. Pela DC, que foi comprada pela DC e os personagens passaram a fazer parte do universo lá. E só um adendo também, essa história é velha, mas né, sempre tem alguém que não sabe, que os personagens do Watchmen eram para sair com esses personagens, mas aí na hora H os caras vetaram, o Alan Moore não poderia usar e aí ele inventou. Então o Coruja é o Besouro Azul, o Questão é o Rorschach, o Átomo é o Dr. Manhattan. E teve esses dias que os caras do Omelete falaram que o Questão é baseado no Batman. Nossa, caramba. Ou Rorschach, não lembro. Comeram bola de qualquer jeito, né? Isso é meio beabá, né? Caralho, né? Mas voltando... O Chris Claremont, que estava na Marvel, viu o trabalho dele, chamou ele para fazer lá alguma coisa, e aí foi o Chris Claremont que trouxe ele para Marvel, que começou a carreira dele na grande indústria e deu boom. Frank Miller nasceu em Maryland no final dos anos 50, 57, então ele é não sei, a gente pode considerar ele uma geração depois do Byrne, né? Porque o Byrne é de 50, né? O Frank Miller de 57, mas os dois também tanto desenham e roteirizam, né? Que a gente fez um especial também, mas esses caras também desenham e roteirizam. E ele era meio que fanboy, mandava cartas para vários escritores e artistas, e uma hora, com o material dele, com desenho, com tudo, e aí uma hora o Neil Adams falou assim, tá bom, e indicou o Frank Miller para fazer alguns trabalhos, e foi aí que ele começou. Então ele escreveu, sem créditos, né, edições do Twilight Zone e Weird Tales, então assim, foi ele que escreveu, mas não aparece o crédito do Miller. Depois desses trabalhos não creditados, ele começou a ser tipo um capista tapa-buraco para Marvel, né? Então o cara lá furava, chamava o Frank Miller para fazer capa. E nessa de fazer capa tal, eventualmente ele foi convidado também para desenhar o Demolidor do Roger Mackenzie, né? Agora nessa reedição que a Panini fez do Demolidor, saiu as edições que o Miller já desenha. Uns anos atrás a Panini também já tinha fez uma edição dessas histórias, só que começou o material já roteirizado do Frank Miller. Agora mas ele começou desenhando, aí uma que ele saiu e aí ele ficou sendo... Isso, e aí ele ficou sendo como roteirista também desenhista. E desenhista da série. E aí, né, vocês sabem que, assim, apesar dele, ele como desenhista não alavancou as vendas do Demolidor, a periodicidade era bimestral, trimestral, sei lá, se ele estava mal, aí ele assumiu como roteirista e fez é a partir do sucesso com o Demolidor que o Frank Miller é alçado para fama. Bom, então aí o Byrne foi lá para Marvel pelas mãos do Chris Claremont, e ele começou a fazer um trabalho com Punho de Ferro primeiro. Tinha um desenhista que saiu, aí fez o trabalho.
E aí logo na sequência, o Chris Claremont estava iniciando ali um trabalho com os X-Men, já chamou ele para fazer junto. Ele entra para os X-Men em 77. E aí é nessa fase, a partir daí que começa aquelas grandes sagas dos X-Men, a Fênix Negra, o Dia são as sagas mais foda. E na verdade ele era co-roteirista, ele não era só o desenhista. Então, inclusive a sinergia entre ele e o Claremont era tanta que eles mesmos declaram que assim, é difícil de separar um pouco o que é ideia de um e o que é ideia do outro. Sim. Era tudo, eles iam jogando as ideias na mesa e saía aquele roteiro ali. Então ele criou personagens assim como a Lince Negra, como toda a Tropa Alpha, como a gente tinha falado. Ele deu muita ênfase também na arte pro Wolverine, o que fez também o personagem, contribuiu muito também pro personagem. Mas o Wolverine é dele, não? Não, é do Levine, o Wolverine, e aí o Claremont introduziu o Wolverine nos X-Men, né, em 75, e aí depois ele trabalhou como artista e co-roteirista. Então, você sabe que, olha, eu tô chegando a uma conclusão, acho que eu vou concordar com o Jorge Luiz Borges, cara, que ele fala, é sério, ele fala que as ideias não são dele, assim, as ideias sempre se repetem. Eu acho que é meio isso, cara, acho que a humanidade tem um número limitado e ela se recicla. E ela se recicla. E agora, por causa dessa assim, a gente tem contato com a produção, isso fica mais evidente. A gente trabalha sempre nas mesmas. Tem 20 ideias e ficam sendo trabalhadas ao infinito. Interessante. Bom, ele saiu em 81 da série dos X-Men, e aí ficou um tempo, um gap, assim, fez algumas coisas. Aí em 85 ele entra para o Quarteto Fantástico. E aí também ele tem uma fase de 5 anos do quarteto que é absolutamente fenomenal. É a fase em que o Coisa sai do quarteto e quem entra no lugar dele é a Mulher Hulk. E aí ele trabalha isso, é muito bom. A Mulher Invisível é uma fase que ela passa a ser o membro mais poderoso do grupo. Porque antes ela só era invisível, depois ela começa a ter uma barreira até cinética. Então ela passa a ter outros poderes. Então é uma fase muito importante do quarteto, é a fase do Burn, é muito lembrado, assim. E depois disso ele também fez uma fase meio conjunto ali, ele fez uma fase do Hulk também muito lembrada. A última edição que ele trabalhou no Hulk foi o casamento do Bruce Banner e da Betty Ross. Então é também uma fase assim, clássica, digamos assim, do personagem. Ele voltou para DC depois que ele saiu da Marvel e fez a história do Superman depois da crise, que é assim, absolutamente icônico. Muitas das referências que as pessoas acham que são automáticas do Superman foram criadas ali naquele momento. Então, antes de falar do Superman, pulando ele, que depois a gente for falar do Superman, contrapor ele aí alguma outra coisa do Frank Miller, o Burns, ele fez outras coisas depois pra Marvel, tipo, ele pegou um título próprio da Mulher Hulk e fez um puta sucesso. Depois ele pegou, simultaneamente, ele pegou Os Vingadores da Costa Leste, da Costa Oeste, que era uma paródia, quer dizer, na verdade era uma paródia dos Vingadores, que era mais ou menos a mesma pegada do clima de humor da Liga da Justiça. É uma das coisas que fez os Vingadores também crescerem, porque eles sempre foram um grupo menor, de vendas inclusive e tal. Então ele tem esse mérito também aí, ele fez X-Men e fez Vingadores e levantou venda nos dois. Não é chorar agora que ele falou que o Vingadores é um grupo pequeno, porque era pequeno, virou grande depois dos filmes da Marvel, não vem melhor que essa cara não. O Miller é responsável por definir a grande parte da mitologia do Demolidor. Elektra, Stick, Tentáculo, são tudo criações do Miller. Já mostra todas as influências orientais, transforma o Demolidor num ninja e tal. Nessa pegada ele assume nessa fase com o Chris Claremont e tal, ele faz que tem agora traduzido de novo capa dura, Wolverine, que mostra aquela parte que dizem que o filme do segundo Wolverine foi inspirado nessa saga. Tornou o Wolverine um samurai, que tem toda essa pegada, essa parte da vida do Wolverine que até então nós não conhecíamos, que era essa parte no Japão e tal. Logo em seguida ele já faz Ronin, que é vendido como o primeiro mangá americano, que tá horrível, assim, sofrível. Quem leu sabe como é que é, mas tem que imaginar também que é uma época onde assim, isso é relativamente pouco conhecido nos Estados Unidos, né? Mangá em si é pouco. Bom, e aí já vem Dark Knight, e depois ele emplaca também aquela Elektra assassina e tal.
que e vem tudo nessa pegada que é a partir do Demolidor. E aí em 86 ele faz a queda de Murdoch, que é o Born Again, né, lá, que é a queda de Murdoch. E aí nessa fase também muito daquilo lá, assim, o roteiro já não tá mais tão legal do que aquela primeira fase que ele pegou com o Demolidor, e quem põe muito ritmo ali é o desenho do David Mazzucchelli. Então assim, óbvio, é dos dois e tal, mas aí tem muita mão do Mazzucchelli ali. Ele chegou a fazer capa pro Lobo Solitário, né? Uma das referências do Frank Miller, reconhecidamente falando, é o Lobo Solitário, né, dos autores do Lobo Solitário, que é o Kazuo Koike e o Gozeki Kojima. Então isso é a referência dele. E assim, eu acho que o Miller, ele pegou, assim, uma parte do sucesso dele, trazer esses elementos orientais que até então não era muito conhecido do grande público. Não era mesmo. Né? Eu acho que hoje, se você parar para pensar, a gente tem um conhecimento maior assim, do que é um ninja, do que é um samurai, até porque essas coisas estavam mais massificadas. Os anos 80 era o começo daquilo. Então, tipo, aqui tinha aquela série American Ninja, essas coisas... era bem estereotipado mesmo. Era bem estereotipado e as coisas tinham um certo fascínio. E as coisas, eu lembro que eu jogo RPG, tem uma coisa que chama Oriental Adventures, que é um suplemento para aventuras genericamente orientais. Assim, é tudo meio mal feito, tudo meio mal explicado, mas também assim, é um mundo sem Google, então o conhecimento é pouco, é escasso, né, assim, e aí você tem que contar com a leitura que o cara fez daquele material. Então assim, se o Frank Miller apresentou aquilo e disse que aquilo é mangá, aquilo virou mangá pra galera, né? E uma coisa interessante, né, o Frank Miller não lê japonês, não fala japonês. Então assim, o que ele pegou de referência do mangá é referência visual, é da arte. A estética e o ritmo. Estética e ritmo. Apesar de você pegar, por exemplo, no Dark Knight ser verborrágico pra caramba, que é uma coisa que você não vê no mangá, que é mais dinâmico. Assim, mas isso é uma característica dele, a verborragia. Acho que sim. Mas é isso, assim, acho que é uma coisa... As ideias, você não fala, são ideias legais, mas olha, Electra Assassina, nossa, o que tem de ninja ali é de dar dó, assim, hoje, né? Isso que a gente faz uma leitura século XXI, 2015. A galera que leu isso nos anos 80 é foda, e foi foda mesmo na época. Né? Bom, além dessas coisas que a gente já falou do Frank Miller, o que ele tem também? Ele tem um trabalho de cinema, então ele fez o roteiro do Robocop 2 e 3, legal pra caramba. E ele também tem aquele Sin City que saiu pela Dark Horse, que tem o filme. Isso. E assim, o 1, é legal, assim, se você lê o quadrinho e vê o filme, é a mesma coisa, não tem o que... Porque o Robert Rodrigues, que fez o filme, ele usou o quadrinho como storyboard. Então, não tem adaptação ali, quadrinho, o filme é a mesma coisa. Aí, recentemente também ele roteirizou, acho que a última coisa que eu tenho notícia, acho que depois dessa ele não foi chamado para fazer mais nada, que é o do Spirit também, que, né, sem comentários também. E é isso, assim, ele como roteirista de cinema, não sei o que falar, porque quem fez Robocop 2 e 3 e Spirit, né, não sei como os caras chamam ainda ele pra fazer alguma coisa, de novo. Mas, além disso, ele também tem o Batman no 1, que não por acaso também é ele com o David, do desenho do Mazzucchelli, que também, aí você também não sabe, né, provavelmente quem pôs ali também foi muito do Mazzucchelli, mas a galera meio que, quando vai falar do Ano 1, só fala do Frank Miller, esquece do Mazzucchelli. O Mazzucchelli coloca o ritmo, né? O ritmo dele é muito visceral. Também ele fez aquela Demolidor Homem Sem Medo em 5 edições fechadinhas, sabe, que é o Ano 1 do Demolidor. Isso. Né? Bom, o cara tem muita produção, então tem os 300 que também virou filme, tem o Cavaleiro das Trevas 2, né? E parece que agora vai ter o Cavaleiro das Trevas 3, que vai ser uma parceria, pelo menos é o que estão cogitando, que não tem nada de concreto ainda, mas vai ser ele com o Scott Snyder, que é o atual roteirista do Batman, e vamos ver o que vai sair dali. Falar que parece que vocês sabem que o Frank Miller ele tá com câncer, tá bem debilitado agora. Veja, o Cavaleiro das Trevas, acho que é a grande obra do Miller. Aí já tem uma crítica sobre isso, tá lá nos Quadrinheiros, que é o Destruindo Clássicos Cavaleiro das Trevas. A gente vai ficar voltando para falar nisso, porque acho que a gente vai pegar o que ele tem de bom. Acho que os Quadrinhos tem dois consensos, né? Uma que o Frank Miller é super valorizado, e a segunda que é, o que ele fez com o Demolidor é realmente excelente. Excelente, né? Então qual que é a ideia? Primeira coisa ali que ele fez, ele isolou o Demolidor do universo Marvel, né, para dar um clima no ar
foda, meio que não aparece ninguém ali, as histórias parece que lógico, tá no universo Marvel, mas tem pouco... Ele fez Hell's Kitchen virar tipo um pequeno universo. Isso. Então assim, eu acho que ele, apesar dele não saber muita coisa sobre o que é um ninja, tal como a gente estava discutindo antes, mas ele soube dosar, ou pelo menos colocar aqueles elementos de uma maneira que ainda hoje não envelheceu. Eu acho assim, se você pegar e ler o Elektra Assassina, você vê muita coisa ali que você... sim, porque tem muita questão política que era daquele contexto. Da época tal. Agora o Demolidor não. Né? Eu acho que o Demolidor, ele ainda, se você ler hoje, ele tem um ritmo legal. Tem uma contundência a história ainda. Tem um ritmo e tal. Então eu acho que isso que vale a pena, até porque ele pegou o personagem, ele recomeçou o personagem, é típico, né? Foi um reboot meio que do Demolidor, né? Então ele começou do zero, implantou essa nova origem, colocou o Stick, colocou a Elétrica, transformou o Rei do Crime no grande antagonista, né? Que é legal, o cara não combate um super vilão, não, o cara é um chefe do crime. Você combate a criminalidade, como que um herói, como que uma pessoa vai fazer isso, tá? Então eu acho que é muito interessante o trabalho dele por isso, e eu acho que ele foi a partir daí que eles estão conhecidos, acho que é mérito dele, acho que ele tem uma grande obra que é essa fase do Demolidor. Bom, o Byrne, assim, a parte dos X-Men que ele fez é excepcional, ele tem trabalhos autorais como o Next Man que ele fez também. Que saiu agora também. Que saiu também agora, mas de fora, assim, das duas grandes. Ele tem uma crítica em relação à indústria também, em relação à coisa dos direitos autorais e também é bom falar que o Frank Miller também foi um militante importante na questão de pegar os direitos autorais para artistas, isso é mérito dele também. Porque como eles desenham e escrevem, eles sabem o quanto que o crédito vai para um lado e não vai para o outro. Então eles também queriam falar, bom, mas eu desenhei isso aqui, isso também é importante na história, então eu também quero crédito para isso. E eu acho, assim, para contrapor aí ao Miller, o Super-Homem do Byrne é um renascimento do herói depois da crise e tal. A crise que a gente está falando é a crise das Infinitas Terras, anos 80. Né? Vocês sabem que assim, a DC ela tinha um multiverso e com a crise foi decidido que todos os multiversos acabariam e virariam um só. E agora que tem essa putaria de vai e volta, abre, depois fecha. É uma sanfona, agora multiverso, universo, fica nessa. Então, naquele momento era um universo e aí eles estavam reescrevendo todos os personagens. Então, tudo que era anterior, lá, que era ícone da Era de Prata, do Super-Homem, ele deu uma amenizada, assim, ele tirou o Krypto, o cachorro lá, ele foi tirando aquela coisa, um monte de coisa de Kryptonita, tirou aquela coisa do Superboy e tal. Ressuscitou os pais deles. Exato, que já tinham morrido, então ele colocou os pais vivos como lá o lastro dele ético e tal. Meio que apagou as origens, apagou não, mas assim, deixou num segundo plano as origens kryptonianas. Porque isso também tinha um peso muito grande, na verdade ele colocou as origens kryptonianas como uma coisa que o Super-Homem meio que negava. E tinha que não se orgulha. Isso, essa coisa também de pegar os kryptonianos como uma raça tipo decadente, eugenista, assim. Também é coisa do Byrne. Então, quando ele retratava Krypton, aquilo que a gente vê no último filme aí do Homem de Aço, isso. Vem dele, ele que criou aquela ideia dos kryptonianos. Os kryptonianos como uma raça, assim, como um planeta estagnado, eugenista e que não tem saída ali, né? Ele é muito mais os valores dos pais adotivos, que são da Terra e tal, e ele contrapõe então os valores dos terráqueos aos valores dos kryptonianos. E, assim, ele saiu do título por causa das brigas e de sentir que não tinha apoio. Então, também o fim dele no Superman também marca essa postura dele, aguerrida aí, de lutar contra a não reconhecimento. Então, eu acho que por tudo isso é uma fase importante dele e uma postura importante dele na indústria também. Ele não é muito querido na indústria exatamente porque ele fala mal mesmo dos caras, dos editores, tal, por causa dessas questões. Mas é um gênio, e dos anos 80, assim, ele é a referência absoluta. Eu acho que tanto como a gente comentou falando dos anos 80, mas assim, acho que os grandes caras dessa galera que produzia nos anos 80 no ponto de vista mais industrial mesmo, mas eu acho que são os dois caras foda mesmo, e não por acaso também os dois desenhos, a similaridade entre os dois são bons, apesar da gente achar que o Byrne ele é melhor, né? É gosto. Então é isso aqui. O Hal Jordan, a gente já opinou, né? A gente prefere o Byrne mesmo.
Mas a gente acha que o voto do Al Jordan Infelizmente. seria do Frank Miller, porque ele tem certas similaridades ideológicas entre o Al Jordan e o Frank Miller. Hashtag entendedores entenderão. Bom, então se vocês quiserem levar aí um amigo do Frank Miller para casa, hashtag eu quero buscar o Al Jordan, hashtag quadrinheiros, compartilha no Facebook, direto do Compartilha post, direto do link da do fanpage post, mesmo, da por fanpage favor. do Facebook e em público, obviamente, para a gente poder ver. No fim aí da série a gente sorteia e manda para vocês esse cara aqui. E é isso, galera, valeu. Ó, ainda nona, ainda tá valendo. As camisetas. Então a gente bota aqui embaixo o link dos caras e até a próxima. Eu vi que os caras do Porta dos Fundos ficam batendo na cara do Totoro, né? A gente fica batendo sério? na cara do... Então, falou.